Eu quero saber do Garone como é que o Vasco vai passar a Copa do Mundo inteira dentro da zona, né? Tá de castigo. Sabe quando bota a criança no cantinho assim pra repensar a vida? Como é que o Vasco vai passar esse... Um mês e meio? Não, dá um pouquinho mais. Quase 50 dias, quase 2 meses. Sentadinho Corre no cantinho, o risco de gostar, refletindo. né, Garone? Nada. Não gostar, até porque, infelizmente, está habituado. Sabe muito bem o problema que é. Não me surpreende. Né? O Vasco tá onde merece estar. Não teve, diferente dos outros jogos com polêmica de arbitragem, não teve polêmica de arbitragem, não. O Vasco continua tendo os mesmos problemas. Cara, eu lembro de ter escrito uma coluna em 2014 que denuncia um pouquinho da idade lá pro Lance, que eu falava do Dia da Marmota. Já até citei aqui naquele filme Feitiço do Tempo, que o cara acorda todo dia no mesmo dia. É mais ou menos o Vasco, assim, bora botar aí uns 15, 20 anos, que é esse período. É um time que tem dificuldade para duelar, para competir, dificuldade. O Vasco perdeu com um gol de cabeça. Isso não é notícia nova. Essa é a mesma notícia que a gente deu semana passada, retrasada, e por aí vai. O Vasco segue, até alguém me mandou aqui, o Vasco tem a menor média de estatura entre os 20 times da Série A em relação ao elenco, acho que é Vasco, Fluminense e São Paulo, inclusive. Mas o Fluminense ainda tem uma defesa... Tem 2 anõezinhos, né? É que puxa pra baixo, né? Mas a zaga ainda é mais alta do que a do Vasco. Se for botar ali no sistema defensivo, é um problema. E o Vasco sofreu exatamente com isso. Não é que o Vasco fez um jogo pavoroso, não. O Vasco construiu mais do que o Atlético, o Vasco teve chance, mas você via que era tudo muito mais na individualidade, no bate-rebate, no tentando alguma jogada assim, realmente para sobrar uma bolinha pro Spinelli ou pra alguém, do que realmente numa organização. Você não vê uma organização ofensiva, movimentos muito bem organizados, sabe? Você não vê ninguém puxar a marcação, você não vê ninguém se apresentar por dentro. Até outro dia o Joãozinho me mostrou até o mapa de calor do Vasco, naquele perfil que você estava buscando. O Vasco é um time em U. Você não tem jogo por dentro, a bola entra no corredor lateral, ela tem que voltar para trás ou vir um cruzamento para dentro da área, e o Vasco nem tem mais o Verratti. Então o Vasco fica nessa, circula aqui, circula ali. Era assim com o Diniz, é assim com o Renato, porque você não consegue criar quem tá ali, ou pelo elenco, enfim, não consegue criar nada realmente construindo ali um pouco mais por dentro, a não ser uma jogada individual do Adson, por exemplo. Essa bola no corredor central é rara. Essa jogada, essa tabelinha que o chute sai ruim, isso é algo que acontece uma vez a cada 2, 3, quando não erra o passe e toma contra-ataque. Então, assim, foi uma repetição do que tem sido o Vasco. Um time com uma ineficiência ofensiva muito grande e defensivamente frágil. Jogo aéreo e contra-ataque, amigo, você mata qualquer jogo do Vasco. E o Vasco, todo jogo, tem sofrido gols assim. Ontem tomou mais um e não conseguiu fazer. Até que o ataque de vez em quando faz ali seu golzinho, tem que fazer 2 para ganhar jogo, mas não saiu. O Everson foi muito bem também, o goleiro do Atlético foi muito bem na partida, mas é um Vasco muito limitado. E que assim, não vou dizer que é bom o time ir nessa situação para pegar esses 2 meses, mas é bom que não esteja confortável nesse momento, porque vai ter tempo para repensar muita coisa, o Renato e a diretoria. Porque acho que fica sempre muita coisa no foco do treinador, e até outro dia os jogadores foram chamar a responsabilidade. Agora a diretoria tem muita, porque esse elenco não foi montado agora, esse elenco vem de muito tempo, que se pensa de futebol dentro do Vasco há muito tempo, e até antes dessa mesma diretoria, tem que ser revisto. Até muita gente me marcou essa semana numa entrevista do Rafael Rezende. Do Rafa, lá no Charla. Umas 50 pessoas me mandaram o corte dele falando sobre a mudança de perfil no Botafogo em 22, 23, num perfil mais físico, jogadores mais altos, mais rápidos, sustentam mais o duelo, e todo mundo me mandou porque eu falo isso há uns 6 anos, pelo menos, desde a época de Pássaro no Vasco, lá em 2020. E aí o Vasco acabou sendo rebaixado naquele ano, não subiu em 2021, dentro desse perfil. E esse perfil não é muito diferente. Exceção de alguns jogadores que chegaram agora, como o Cuiabano, que estava com a bola, é todo um time mais leve. Adson, Rojas, Nuno. É um time franzino, que tem dificuldade para competir. Enfrentou a defesa mais fechada, o jogo ficou mais físico. Foi assim que foi atropelado pelo Red Bull Bragantino, e foi assim que o Atlético, mesmo sem fazer um grande jogo, venceu por 1-0 em São Januário. E o Vasco agora, que tanto falou o Renato falou, né? Ou Z4 ou Sul-Americana, nem avançou na Sula direto e tá no Z4 nesse momento. O que me impressiona é que nos últimos anos, né, nos últimos tempos, não é só com o Renato, já vinha de treinadores anteriores, o Vasco está tendo uma imensa dificuldade em se impor, em termos de resultados, em São Januário. Sim. É um time que se acostumou, entre aspas, a perder em São Januário. E isso é muito preocupante, né? Porque é trunfo de qualquer time ganhar seus jogos em casa. Cadê a fala do Renato? Eu tenho uma teoria. Qual é a teoria? Porque em São Januário tem que obrigar o Vasco a jogar futebol. E o Vasco não consegue jogar futebol. O Vasco consegue jogar o anti-futebol. Se tiver que marcar em bloco baixo, sair em transição, aí bota um time com 3 volantes, que é sempre quando aperta. É isso. Quando o Renato começou a ganhar os jogos no Vasco, 3 volantes, time mais 2 físico. escapes de velocidade. Andrés Gomes de um lado, botou até o Puma de ponta em outros jogos. Aí você tinha essa transição em velocidade, um time mais físico.
começou a ficar um pouquinho... Foi com o Diniz do ano passado, foi a mesma coisa, tá? Começou a respirar um pouquinho, botou a cabecinha pra fora da zona de rebaixamento, chegou em São Januário, vão propor o jogo. É isso, foi exatamente o que aconteceu no jogo Copa de ontem. 70, ó. E aquelas frases feitas do Renato, né, que ele repete em todos os clubes, né, e tem um monte de trunfo que É o ele dia da vai marmota jogando, mesmo. né, não sou sou técnico, não sou mágico, não, a gente vai, depois a gente vai se dar bem aqui, depois a gente vai brincar na outra competição, tá tudo acabando, né, ele já esgotou, vamos ver o que ele falou ontem, vamos lá. Independente da posição, você falou que precisa E lá que eu contratar. não posso fazer. Aquilo que eu falei, em primeiro lugar, é ver se o presidente consegue fechar esse contrato. A partir daí, a gente pode trocar mais ideias para ver o que pode ser feito. Então não adianta a gente falar, precisa contratar aqui, precisa contratar ali, precisa contratar lá. Não tem dinheiro. Então é por isso que eu falei, a mesma pergunta do teu colega. No momento que o presidente definir se vai conseguir fazer esse contrato ou não, a gente pode pensar, entendeu? Ah, não entrou dinheiro, não tem como contratar. Bom, a gente continua com o mesmo grupo. Ver se a gente escolhe mais garotos da base. O que eu vou fazer? Milagres eu não posso fazer. Se não tem dinheiro. Mas é por isso que eu falei. Aí, essas e outras perguntas em relação a contratações, em relação ao que vai ser feito durante a Copa do Mundo, tem que ser feita para o presidente, porque ele é o presidente do clube, ele está a par desse negócio do contrato. Tradução, se não vier reforço, é isso aí, minha gente, né? É isso que ele tá dizendo, ele tá Sofrimento até o fim. ele tá jogando a responsabilidade agora pro Pedrinho, dizendo, ó, o que eu posso fazer é isso aí, né? Mudou completamente o discurso, né? E o não ter dinheiro também é algo assim, porque o pessoal, muita gente compra essa ideia de não tem dinheiro, pode não ter agora, né? Mas o Vasco pagou uma grana no Brenner, pagou uma grana no Inestrosa, pagou uma grana no Saldívia, pagou uma grana para manter a contratação do Andrés Gomes, pagou uma grana para renovar o empréstimo do Cuesta. Meio do ano agora tem que pagar uma grana para manter o Robert Renan. Paga uma grana pro treinador, né? Paga uma grana pro Que não é treinador. barato, esse Spinelli. treinador. Spinelli. Então, assim, dinheiro teve, até porque vendeu o Ryan por uma boa grana. O Vasco usou mal o dinheiro. Então, esse não tem dinheiro é porque usou mal o dinheiro. E aí entra muito no perfil do jogador leve. Brenner, Inestrosa, Saldívia, zagueiro de 1,79. E por aí vai. Por isso que eu falo, não adianta você só ter dinheiro. Não adianta você botar... vendi um jogador aqui por 200 milhões. Se não souber, se não traçar bem o perfil, se não tiver uma mudança de pensamento em relação a como se faz o futebol em 2026, não adianta Felipe e Pedrinho ficarem olhando para si próprios como jogadores, que o futebol não é mais o dos anos 90. Tanto que o Felipe, com todo o talento que teve, nunca foi um cara de seleção brasileira realmente, porque você tinha laterais que o quê? Atropelavam. Serginho, Roberto Carlos, Júnior, o Pedrinho mesmo jogando como meia, o Ronaldinho Gaúcho fisicamente era um absurdo. Então você tinha até, naquela época, no perfil desses jogadores mais leves, você já tinha gente atropelando nos anos 90. Em 2026, amigo, se você... A gente falou sobre seleção brasileira. Igor Thiago, Ryan, Luiz Henrique, Hendrick. Não é uma questão do Vasco. É questão de você compreender como se faz futebol em 2026. O Vasco ainda não aprendeu. E com esse discursinho ele acaba meio que dando uma esvaziada no elenco atual, né? Sim. Ele, mal ou bem, tá desvalorizando o jogador. Ó, só com esses caras aí não vai dar, é isso que ele tá dizendo. Preciso de mais gente aí.